Senhores, e o relatório do orçamento de 2024 deve prever que o fundo eleitoral seja elevado para quase 5 bilhões de reais. É o dobro do que foi utilizado nas últimas eleições municipais. O valor ainda precisa ser votado pelo Congresso, mas já gera muita divergência entre Câmara e Senado. Isso porque, na avaliação dos senadores, não faz muito sentido gastar com municípios o mesmo valor utilizado para financiar campanhas para a presidência da República e para governos estaduais. Na avaliação dos Senado, não há justificativa plausível para distribuir a candidatos a prefeitos e vereadores que percorrem apenas seus municípios o mesmo montante usado em uma corrida para presidente, governadores, senadores e deputados federais. O presidente Lula havia previsto na versão original do projeto de orçamento de 2024 um valor de 900 milhões de reais justamente para o financiamento das campanhas eleitorais. Por isso, o Congresso tem que encontrar recursos para inflar esse fundo. Para tentar abafar, inclusive, as resistências, a cúpula da Câmara e o relator querem que o fundão seja majoritariamente irrigado por dinheiro de emendas parlamentares. Dinheiro que deputados e senadores podem sim enviar para obras e projetos em suas bases eleitorais. Mota, eu começo com você buscando entender um pouco essa matemática em Brasília. Pois é, eu acho que os vereadores e os prefeitos discordariam dessa posição do Senado, né? O Brasil tem mais de 5 mil municípios, então ano que vem serão eleitos mais de 5 mil prefeitos, mais de 5 mil vice-prefeitos e sabe-se lá quando, eu já tive esse número, mas não tenho agora aqui na minha frente, é uma quantidade gigantesca de vereadores. Essa turma toda precisa fazer campanha, né? Eu acho que esse é o preço da democracia. Democracia tem um custo. Se a gente quer que os políticos se apresentem, divulguem as suas ideias para receber os votos, eles têm que ter os meios para fazer isso. Eu sou a favor do financiamento privado, como é nos Estados Unidos, sem qualquer limite. Mas aqui no Brasil tem sempre essa historinha, né, de que isso vai dar vantagens indevidas para algumas pessoas. Então, optou-se por esse financiamento estatal. Aí está a conta. Agora, eu vou até antecipando já a posição dos meus colegas, eu talvez fique aqui em minoria nessa questão, porque eu acho plenamente justificável um valor de 5 bilhões de reais, não é isso? Para as eleições do ano que vem. Eu estou olhando aqui nos projetos, do valor dos projetos aprovados esse ano pela Lei Rouanet. O número que eu tenho aqui é 16 bi, né? Eu acho que esse número está correto, porque eu vi em várias fontes aqui. Então, peraí, 16 bi para patrocinar projetos culturais, que são importantes, são relevantes, mas, meus amigos, as eleições são fundamentais, são o sangue do país, né? Então, eu não acho nada demais, eu acho que é um preço razoável para a gente pagar, desde que o resultado dessas eleições sejam políticos sérios, com ideias boas, comprometidos com a melhoria do país. Zé, como é que está a apuração sua em relação a essa história, hein? Pois é, esse foi um dos maiores debates do processo aí de votação do orçamento para o ano que vem. O governo bateu o pé, não queria, são 6 bilhões de reais. Porque são 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral e mais de 1 bilhão de reais para o fundo partidário. E isso dá aos presidentes dos partidos políticos uma bolada muito grande. E aí a briga começa, né? Onde há dinheiro, meu amigo, há disputa. E, Mota, eu vou te dar uma notícia. Esse dinheiro não é gasto em campanha eleitoral e sério e honesto, igual você está pensando, não. Muito aí vai para bolso de presidente de partido, para tesoureiro de partido e assim por diante. É assim. Para se ter uma ideia, ali, PT e PL vão ficar cada um com mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. É muito dinheiro. Geralmente, Mota, apesar desses números ali parecerem grandiosos, de vereadores e tal, a eleição mais cara é de presidente da República. A Dilma gastou mais de 1 bilhão de reais na campanha dela, mas a declaração foi menor, mas eu estou me tomando como base a delação premiada do Palocci. Ele fala desse valor. Então, a disputa pela presidência da República é muito pesada. O que eu assusto é que nós acordamos com financiamento público de campanha eleitoral.
Isso não foi discutido, isso não foi votado, não há projeto de lei nem nada. E o Brasil virou financiamento público de campanha eleitoral. O Supremo fez uma reforma política, proibiu a contribuição de empresários para a campanha política. Eu acho que deveria liberar, porque só o simples fato de um determinado setor financiar um deputado, um senador, significa participação na política, né? Só que teria que ser transparente, ali aberto, como é em vários países. A doação de campanha, a participação na campanha, e se diz, olha, eu doei tanto para a campanha e assim por diante. Eu vou contar aqui, os partidos políticos, Mota, por terem muito dinheiro, eles se transformaram em grandes empresas, né? Em cartórios fechados e disputados a tapa e murro. Eu estou prevendo uma disputa muito grande no União Brasil. União Brasil. Nas últimas eleições, União Brasil tinha mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão. E agora há uma grande disputa do atual presidente com o ACM Neto, o grupo do ACM Neto e o vice-presidente Ueda. Então, assim, logo no início do ano que vem, em fevereiro, haverá uma convenção nacional e o grupo do ACM vai tentar o controle, ou seja, a presidência do União Brasil. Sabe por quê? Isso aí, dinheiro, mando do partido. União Brasil pegou o DEM, anexou e ficou com presidência e relatoria. E empurrou o povo do DEM para longe e está dominando. O que é isso? A chave do cofre, né? É aí que mora a disputa nos partidos políticos. R$6 bilhões é muito dinheiro. Pois é, eu estou aqui com a lista completa da LOA, a Lei de Diretrizes aqui orçamentárias, e está dizendo o seguinte: o Executivo vai ter algo em torno de R$2 trilhões previstos para o ano que vem, o Judiciário 56 bilhões e o Legislativo 16 bilhões. O Mota acho que falou ontem, né, Mota? É tanto bilhão que a gente nem sabe a ordem de grandeza disso, né? Uns 56 bilhões, uns 16 aqui, ali. Ô Paulo. Oi. É um detalhe que eu esqueci de dizer da minha apuração. É que o governo bateu o pé e dizia o seguinte: a definição desse valor tá bom, é dos deputados e senadores, mas eu não quero que tirem do PAC. E perdeu. O dinheiro vem do PAC. Agora, o governo está dizendo que só vai vetar, Langani, se for algo esdrúxulo. Agora, me classifica esdrúxulo. Não, esse que é o problema, né? Não há nenhum critério de transparência. Eu quero só dar um passo atrás aqui, concordo com os meus colegas, em relação ao financiamento privado, Paulo, porque houve uma ideia aqui no Brasil de que o grande problema da corrupção era o financiamento privado de campanha. Esse não foi o problema. O grande problema foi relações espúrias entre o setor privado e o governo federal, né? Com desvio de verba pública sem nenhuma transparência. Esse que foi o problema. Foi corrupção, não foi financiamento privado. Financiamento privado é do jogo. Dá para você ter um financiamento privado e não ter corrupção. E aí a gente cai, né, nesses números gigantescos. 5 bilhões aí para o fundo eleitoral, 1 bi para fundo partidário. O Mota agora trouxe 16 bi para a Lei Rouanet. Eu fiz uma conta aqui só para ilustrar, sem contar as emendas que você me perguntou, que eu já vou chegar lá, viu, Paulo? Ó, é como se eu pegasse essa nota aqui, ó, R$100, tá vendo? Ó, R$100. Cada brasileiro pega a sua nota de R$100, vocês deram agora aqui, ó, para o fundo, junto, Rouanet e fundo eleitoral. Vocês pegaram R$100 e deixaram na mesa. Para ficar bem concreto aqui, porque a gente perde a ideia que o dinheiro público é o nosso dinheiro. Você pegou agora R$100, todo mundo pegou e deixou lá. É isso que está acontecendo. Para a Lei Rouanet, R$80. Você pegou R$80 e deixou na mão de um artista endinheirado. É isso que você fez. Agora, as emendas é um grande problema também, porque não há critério nenhum, né? E aí o que vai ser esdrúxulo? É claro que o governo federal vai classificar tudo como esdrúxulo, porque é uma briga orçamentária, né? Mas nessa queda de braço é muito difícil com o Congresso Nacional, dado que o Congresso Nacional está mais empoderado em relação às emendas, elas são impositivas e agora tem cronograma de pagamento. Mas o governo não é santo não, porque compactuou com esse modelo.
E olha, gente, a aprovação do orçamento do ano que vem contou com uma emenda que proíbe a destinação de verbas públicas que promovam, incentivem ou financiem aborto, invasão ou mudança de sexo. De acordo com o autor da proposta, o deputado Eduardo Bolsonaro, o dispositivo impede o governo de gastar o dinheiro dos pagadores de impostos com pautas que comprometam o conceito da família tradicional brasileira. O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no parlamento, disse acreditar que Lula vetará esse trecho do projeto de lei do orçamento brasileiro. Zé, eu começo com você essa. Olha, esse foi um debate também muito intenso, né? E os evangélicos participaram muito, o grupo conservador atuou e há eu li lá a emenda e me explicou o deputado que é uma exceção, assim, que deixa tudo igual. Porque na mesma emenda da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é que define ali como será o orçamento. A exceção é nos casos legais, e os casos legais são os abortos previstos em lei, né? Que existem casos de abortos previstos em lei, é o caso do anencefalo, o caso de estupro, né? E o caso de perigo para a mulher, perigo de vida para a mulher, né? E o caso de transição de sexo, isso é decisão judicial também, que o SUS deve atender, deve fazer essa transição. Essa é a polêmica, esse é o debate. Um debate, aí sim, um debate de crença religiosa, um debate mais na área ideológica do que exatamente de orçamento da União. É um debate que eu vi muito forte e capitaneado ali pelos religiosos, católicos, evangélicos, mais evangélicos. Mota, como é que você vê isso? Eu acho que se há um debate, se há controvérsia, é óbvio que o dinheiro público não deve ser usado para esse tipo de projeto, né? Eu vejo com muito bons olhos, ao contrário de muita gente, eu vejo com muito bons olhos o fato do Congresso assumir responsabilidade pelo orçamento. Eu não acho que tem nenhum problema em os parlamentares fazerem emendas. O problema está nas emendas não servirem para nada. O problema está no dinheiro das emendas ser, né, eventualmente, deixa eu dizer isso aqui, desviado para outras finalidades, né? Agora, eu não acho que, se a gente elegeu um parlamentar, se a gente deu ao parlamentar o poder de fazer leis, de regulamentar, de fazer emendas constitucionais, é evidente que um parlamentar que pode isso pode também participar da gestão do orçamento, e pode e deve ajudar a definir quais são as prioridades. O que me entristece é ver que não existe ainda, né, de uma forma significativa no Congresso Nacional, uma mentalidade de que esses orçamentos, de uma forma geral, sejam reduzidos ano após ano. Não estou falando só do fundo eleitoral, estou falando de todo o dinheiro que vai para a mão do governo. O ideal é que o dinheiro que o governo recebe esse ano, ano que vem fosse menor, no ano seguinte fosse menor, porque isso significa que o dinheiro no nosso bolso vai ser maior a cada ano. Então, eu queria ver um plano para reduzir a carga tributária de 40% para 15%, porque a diferença desse dinheiro ficaria no bolso do cidadão. Ela significaria um aumento do PIB per capita, um aumento da renda média. É por aí que a gente desenvolve o país, não investindo, tirando dinheiro das pessoas e depois dando uma pequena parte de volta na forma de assistencialismo. Alan Gânia. Olha, em relação a esse projeto, se o dinheiro público é utilizado num aborto, aquele previsto estritamente em lei que o Zé trouxe, então, por exemplo, a mulher pobre foi estuprada, não tem dinheiro para fazer o aborto, a nossa Constituição, ela permite que a pessoa faça o aborto somente nessa condição. Então, coibir isso, eu sou contra, porque está na nossa Constituição. Agora, qual é o receio? Eu acho que essa é a intenção do projeto. É que o governo acabe utilizando isso para abortos de maneira indiscriminada, né? E aí que é o ponto, porque do jeito que é desenhado no país, o aborto é um crime e, por hora, é um assassinato, tirando essas exceções previstas em lei. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, direito de propriedade é algo sagrado nesse país também. Então,
a gente sabe que, de alguma maneira, há um financiamento via ONGs, né? De alguma maneira é dinheiro público que está indo para a ONG que acaba irrigando esses movimentos invasores criminosos, que é o caso do MST. E que ataca contra o agronegócio, contra a propriedade, destrói fazenda produtiva, destrói renda, destrói emprego, cometem crimes ambientais, matam o gado. Então, tá certo, a gente tem que preservar esse direito de propriedade, porque o dinheiro público, o orçamento, ele é limitado, a gente não tem dinheiro infinito. Então, mais dinheiro para invasões. Diga, Zé. As emendas podem ir para esses institutos, para essas fundações e ONGs, viu? Não, exatamente, esse que é o problema, Zé, exatamente, porque o dinheiro, o orçamento é limitado, então mais dinheiro para essas ONGs é menos dinheiro para o SUS, para remédio de diabetes, para remédio de HIV. E aí, que escolha que a gente quer fazer enquanto sociedade? É dinheiro para ONG e que vai drenar esse dinheiro para grupos invasores? É dinheiro para Rouanet ou é dinheiro para medicamentos? O que a gente quer como sociedade? A gente tem que fazer essa escolha, porque assim, tem que ter dinheiro para tudo. Esse argumento não vale, porque o dinheiro é limitado, o orçamento é limitado, não tem dinheiro infinito. A gente tem que fazer escolhas, e escolhas envolvem conflitos, envolvem trade-offs, para cada escolha há uma renúncia. Então eu acredito que há muito dinheiro para aquilo que não presta nesse país, ou para que não precisa, né? Como é o caso de Lei Rouanet, como é o caso de BNDES, e pouco dinheiro para aquilo que realmente precisa. E olha, gente, o relatório final do orçamento apresentado pelo relator, o deputado Luiz Carlos Mota, apresenta um valor ainda maior que o previsto para as emendas parlamentares. São 53 bilhões de reais. E de acordo com o documento, 16 bilhões desses recursos vão para as chamadas emendas de comissão. Inicialmente, a previsão era de que esse tipo de emenda ficasse em torno de 11 bilhões de reais. O texto também corta quase 1/3 das verbas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, passando de 61 bilhões para 44 bilhões de reais. Um outro carro-chefe do governo, Minha Casa Minha Vida, teve os valores previstos reduzidos de 13 bilhões para 8,9 bilhões de reais. Zé, me comenta essas alterações, por favor. Pois é, essa foi a grande disputa, a grande luta ali dos bastidores, né? É sobre dinheiro do PAC. Eu vi lá o Palácio do Planalto forte. Geralmente, Paulo, são ex-deputados que trabalham para a Casa Civil e para o Palácio e que atuam nessa ligação lá, governo e deputados, líderes. E eu vi lá, não tirem dinheiro do PAC, não tirem. Você pode colocar 10 bilhões para a campanha, mas encontra outro caminho que não seja o PAC. Mas não, o PAC foi altamente mordido. E desta vez ficou muito explícito que o Congresso chegou para ficar no orçamento. Olha só, o orçamento é a principal peça do Congresso Nacional. Eu costumo dizer que se existisse um só motivo para a existência do Congresso Nacional, que leva 13 bilhões de reais, o orçamento anual do Congresso, 13 bilhões, para vocês terem uma ideia, uma cidade média de 700 mil habitantes tem um orçamento inferior a 1 bilhão, na faixa de 900 milhões, 700 mil habitantes, com toda a complexidade. Saúde, limpeza de rua, né, pagamento de professor, tudo numa prefeitura de 700 mil habitantes. 1 bilhão. O Congresso, 13 bilhões de reais. Câmara e Senado. Né? Tá bom. Então ali tem a divisão. E os deputados e senadores puxaram muito. 40 bilhões para as emendas individuais. Isso dá mais de 30 milhões para cada deputado. E 51, porque tem uma média que eles dividem lá, para senador. Senador recebe mais, 50 milhões de reais. É muito dinheiro. Quer dizer, no mandato, o deputado vai movimentar uma baba em dinheiro. E isso é festa para quem é de política, um canhão político. E festa para quem é de empreiteiro, porque é um canhão de retorno de dinheiro. É muito dinheiro. Além dos 40 bilhões, tem as emendas de bancada e as emendas de comissão. Essas emendas de comissão é o orçamento secreto, né, comandado
pelos líderes no Congresso Nacional. Quer dizer, o orçamento secreto foi incutido no orçamento deste ano através das chamadas emendas de comissão. É isso que totaliza 54 bilhões. Ô, Paulo, eu vou dar um dado rápido aqui para... Porque o orçamento, a gente está falando muito sobre isso, mas é a vida do país. Nada pode ser gasto, nem um centavo, se não tiver no orçamento. O orçamento é de 5 trilhões e 500 bilhões de reais. 5 trilhões. 2 trilhões e pouco, 2 trilhões para o pagamento do serviço da dívida. 2 trilhões. Pagamento de salário e previdência, mais 2 trilhões. E tem os gastos obrigatórios. Sobram 126 bilhões de reais. O Congresso pegou 53 bilhões. Então, assim, vamos esquecer essa peça de ficção que é o orçamento, porque ela é toda engessada. E vamos falar de 126 bilhões que o governo tem para investir e gastar. E desses 126, o Congresso pegou 53. Então, o governo tem razão de reclamar. Quer dizer, o Congresso tem importância de aprovar e fiscalizar. Executar, eu acho um pouco demais. O Mota, nessa bancada, o único que sabe o que é trilhão é o Alan Gani com essa nota de 100, né? Eu acho que trilhão é um trilho, aquele que o trem passa em cima, grande. É o único trilhão que eu conheço. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas também, bilhão, trilhão, nem milhão, né? A maioria das pessoas nunca viu 1 milhão na vida. É um milho grande. É uma conversa muito abstrata, né? Eu não vejo problema, de novo, não vejo problema do Congresso participar da execução do orçamento. O que me incomoda é a consciência, né, desse fato que o Zé mencionou. A qualidade, né, Mota? Hã? A qualidade, né? A qualidade do gasto. Né? Pois é, e assim, todo dia a gente comenta esse tipo de notícia. A gente fala da enorme quantidade de órgãos que o Brasil tem de fiscalização. O que não falta no Brasil é órgão de fiscalização, né? Tribunal de fiscalização, polícias. E como é que ainda assim prospera essa atividade de desviar dinheiro público, né? Como é que isso ainda é o modus operandi de muita gente? Eu acho que esse é o grande problema. Eu achei muito engraçado alguns parlamentares petistas reclamando dessa história do calendário de pagamento de emendas, né? Dizendo que isso feria o presidencialismo. Vocês viram isso? Eu não vou citar nomes aqui, mas fere. Mas fere. Fere sem responsabilidade, né? O Congresso tomou o poder, não tem a responsabilidade do poder. Mas olha só, a gente ouviu ao longo desse ano, mais de uma vez, autoridades grandes da República dizendo que o Brasil tinha um regime semipresidencialista. Eu não vi nenhum petista reclamando naquele momento. Não vi. Foi mais de uma pessoa que falou isso, que o Brasil estava num semipresidencialismo. Eu não vi ninguém reclamar, eu não vi nenhum petista, se eu não me engano, esse ano e no ano passado também a gente ouviu isso, né? Então, eu acho que o nosso foco tem que ser esse, né? E eu acho que esse calendário é muito bom, porque acaba com aquela história de troca de liberação de emenda por voto, porque emenda não é esmola, e emenda também não é gorjeta que o parlamentar recebe em troca de voto. Agora, acho que o Zé falou ontem, né, Zé? Nós nunca vimos na história recente da democracia brasileira um Congresso tão poderoso quanto esse, não é, Alan Gani? Ah, verdade. O orçamento impositivo, agora com um pagamento, né? Mas eu concordo com a visão do Mota. O Congresso, ele ter uma fatia do orçamento é do jogo democrático. Isso faz parte, né? Deputados, senadores destinando aí recursos para a construção, sei lá, de creches, escolas, hospitais, nas suas áreas de influência, foram eleitos, inclusive, para isso. Então, não vejo muito problema em relação a isso. O grande problema é a falta de transparência. De que maneira que eles usam esses recursos, né? E aquela crítica que se fazia no passado do orçamento secreto, que era a falta de transparência, ela continua hoje. E não necessariamente tirar dinheiro do PAC, colocar dinheiro nas emendas, isso vai ser ruim. Por que o PAC vai ser bom? Não necessariamente investimento público ele vai dar resultado. Aliás, a gente viu na história recente do país, durante o governo Dilma, que o PAC foi uma catástrofe. O dinheiro público foi muito mal utilizado.
uma série de construções paradas que não tiveram retorno, algumas ligadas a casos de corrupção, um monte de estádio aí pelo Brasil todo que não serviu para absolutamente nada. Então, não necessariamente tirar dinheiro do PAC vai ser ruim. Aliás, eu acho que nem tem que ter PAC, tem que sobrar mais dinheiro para o setor privado investir. Só que mais dinheiro para o setor privado tem que diminuir o tamanho do Estado. O Estado gastador, Paulo, ele suga a poupança do setor privado para se financiar. Por isso que sobra pouco recurso para o setor privado, porque a poupança do setor privado é baixa. E aí, com poupança baixa, as taxas de juros também são elevadas. E aí, muitas vezes, esse investimento público via PAC, ele não é eficiente. Agora, Zé, eu queria te ouvir mais um pouco sobre essa história do poder do Congresso Nacional em pleno 2023. Se a gente fizer uma comparação com 5, 6, 7 anos, o negócio está bem maior, né? Paulo, o poder, a gente está falando, eu até fiquei calado aí para não interromper, que não é só orçamentário, não, né? O Congresso está tomando poder em todos os níveis. O orçamento é só uma parte. A origem desse poder no orçamento vem lá de trás do governo Lula. O Fernando Henrique, ele tinha o poder, e o poder orçamentário, que o poder é o poder do dinheiro, orçamentário de execução, né? Isso é poder. Através do plano plurianual. Ninguém nem mais ouviu falar de plano plurianual, porque no primeiro governo Lula, ele distribuiu os recursos pelos ministérios e perdeu o poder nessa transferência. O Congresso viu aquele dinheiro nos ministérios dando sopa, foi lá e pegou, captou para o orçamento. Então, assim, o Congresso tem hoje um poder muito forte de orçamento. Os ministros vão no Congresso pedir dinheiro. Falam com o prefeito, você está no lugar errado, que dinheiro vai no Congresso. Os lobbies se transferiram para o Congresso, não estão mais incrustados no Executivo. Isso vai dar problema. Escute o que eu estou falando. Em poucos anos ali na frente, vocês vão ver o que vai acontecer nesses lobbies que estão hoje pesadíssimos. São 235 frentes parlamentares lá no Congresso Nacional. Isso é lobby. Isso é lobby. Tá, isso é o poder do dinheiro. Agora, o poder de pauta é importantíssimo. O Congresso aprovava ali 25% de projetos da sua iniciativa. E aí foi mudando, chegou ao ponto de presidente devolver projetos e devolver medidas provisórias para o governo. Hoje, esse ano, 75% dos projetos aprovados, iniciativa do Congresso Nacional. Quer dizer, tomou o poder de pauta e também o poder político. Vamos combinar, né? O presidente da Câmara está poderoso. Bastante. E vai continuar assim. Agora, Mota, como é que você classificaria o sistema político brasileiro, hein? Porque presidencialismo não é. É um sistema fluido, flex. Funciona dependendo do momento, é uma democracia, ou é mais uma república, é um despotismo esclarecido, né? Tem várias variações assim, é uma coisa meio de momento, sabe, Paulo? Esquece a Constituição, faz o que o seu coração mandar, aquele sentimento do momento, e aí você vê, toma as decisões conforme essa vibe do momento, né? Esquece essas coisas rígidas, né, de república, de separação dos poderes, que besteira isso, né? Você não lembra da declaração do atual PGR durante a sabatina? Teve um senador que leu para ele um trecho de Montesquieu que falava da separação dos poderes. E o comentário dele foi: o mundo hoje é muito diferente da época de Montesquieu, né? Você imagina os pais fundadores da República Americana testemunhando tudo que é feito hoje no mundo. Aliás, não é só no Brasil, em nome da democracia, né? E para não deixar o Brasil... Eu explico para as pessoas, o Brasil não está sozinho nessa loucura. Basta ver, por exemplo, o que acabou de acontecer nos Estados Unidos. A decisão da Suprema Corte do Colorado de interferir nas primárias do Partido Republicano e mandar tirar o nome do Trump da cédula. Então, é uma coisa meio fluida, Paulo. Acho que a gente vai ter que aguardar. Quando é que a reforma tributária começa a vigorar? Ela é 2026, né? 2026. Então, vai até 2033. Lá em 2033, você me pergunta de novo, Paulo, e eu respondo. Muito bem.